Fala pessoal, sou José Ortiz, hoje é dia 25 de outubro de 2023. Primeiro gráfico aqui de Winfoot, né? Então seria o mini índice. Eu acabei não fazendo operação hoje, tô com uma gripe bem, assim, bem forte realmente, então assim, é um estado não muito interessante para se operar o índice, né? Que é muito dinâmico, então que é complicado nesse estado. Quem observou a aula ontem na mentoria, então nós na mentoria falamos ontem sobre a retração de 61,8, uma operação bem vantajosa, e hoje deu uma entrada aqui nesse ponto, quando perdeu o candle 5 nessa região. O candle 6 teve uma força assim, um pouco mais expressiva, engolfando outros três. Aqui a entrada, para quem viu ontem na mentoria, o primeiro alvo dessa operação seria nos 114.700, o segundo alvo 114.400. Então, uma operação que andou bem. O stop era relativamente barato, né? Assim, nesse ponto. E segurou próximo aqui esse suporte dos 114.300. Esse é um suporte que já vem anteriormente, né? Então nós temos aqui vários toques nessa região que traz um pouco mais de força para essa linha de tendência. Então, segurou aqui nesse suporte. O importante para amanhã é observar em tempos gráficos menores que tipo de sinal deixa. Então, a princípio, isso daqui é um suporte, pode segurar, mas também pode correr o quê? Amanhã já amanhecer em gap, ocorrer aqui um pullback para ir puxar para baixo. Então, é muito interessante observar o tipo de candle que deixa, o tipo de movimento que deixa, como que vai abrir esse mercado amanhã e, principalmente, fazendo operação, sempre estabeleçam um stop técnico, um stop que vocês obedeçam, porque isso aqui realmente é um negócio bem sério. Passando agora para o Ibovespa, aqui eu estou vendo o gráfico mensal, até começar aí com eles aqui, com esse gráfico aqui. Nós temos aqui um trap, tempo gráfico mensal, o alvo 2 vezes para baixo, então seria aqui praticamente no fundo. Esse daqui é um cenário alertado desde o momento da configuração aqui do trap e durante muito tempo ocorrendo essa briga, né? Observando o mensal, já estamos bem próximos do final de outubro, nós temos aqui o candle de agosto, praticamente engolfando o mês de julho, o candle de setembro mostrando aqui uma briga entre os dois lados, então compradores e vendedores, praticamente deixando aqui um doji, um candle mostrando briga. Outubro já um candle um pouco mais forte na venda, segurando próximo a esse suporte. Em relação ao tempo gráfico diário, nós temos aqui, eu tenho traçado aqui esse alargamento, então parte superior, correndo aqui 3 toques, parte inferior, alguns toques também nessa região. Então, caso perca aqui esse suporte, provavelmente venha tocar aqui abaixo. Caso não segure, aí seja caso aqui de observar esse próximo suporte que ocorreria próximo a 108.300. Então, muito importante que segure aqui nessa região. E quem estiver assim um pouco mais receoso a fazer operações, realmente é importante aguardar um sinal mais claro, principalmente em se tratando de papéis, né? Nós temos várias quedas aí bem expressivas nesses últimos dias, então é interessante sempre operar levando em consideração isso. Aqui nós temos no dólar, comentei que tinha aqui essa resistência, né, dos 5,097, estava brigando aqui próximo, começou a perder essa região, então tem como suporte importante a 61,8 desse movimento de alta, então aqui nós temos o Dow Foot, né, desse movimento de alta, a retração de 61,8 estaria aqui próximo aos 4,903, ponto importante para se observar o dólar novamente. Outro ponto importante seria aqui próximo essa região aqui de gap, então nesse gap aqui nós temos um movimento de força, vocês veem várias tentativas de perder e segurando então também no 4,868, então um ponto importante também a ser observado. Em relação aos ativos, Petrobras é um ativo que vocês veem teve um movimento muito forte de alta, né? Mas aqui segurou aqui numa região que seria próximo a esse topo aqui anterior, esse aqui de 2005, né? Então um ponto aqui, como já superou tudo recentemente, tem que buscar assim realmente do histórico do ativo, né? Tentou superar essa região, praticamente devolvendo, ativando aqui até um trap no semanal. É um trap com alvo um pouco assim abaixo, né? Mas que hoje daria o stop técnico de
8% mais ou menos, com alvo uns R$30,43, então um alvo bem expressivo aqui para baixo. Um ponto importante para se observar em Petrobras seria assim, uma confirmação um pouco mais efetiva, né, desse movimento de queda, seria uma retração de 0,1 desse movimento, dessa máxima dos 38,84 até essa mínima aqui dos 35,16. Então seria observar uma retração de 0,1 desse movimento, deixando o stop mais acessível aqui, um stop mais barato para ir esperar a confirmação desse pivô que se juntaria ao trap no semanal. Em relação a Vale estava aqui no fundo dessa consolidação, então o estocástico apontou para cima, deu aqui uma compra, né? Mas Vale é um papel um pouco mais complicado de se operar. Vocês veem aqui vários gaps, né, em Vale, então dependendo do minério, dependendo do resultado, assim, geralmente tem os movimentos mais expressivos, deixando muito gap aqui, muita abertura no gráfico, né? Então, ponto importante para comprar Vale, sempre próximo a esse fundo, ou próximo aos 62,50, que foi onde segurou esses últimos dias, ou próximo aos 61,84, são pontos bem importantes para comprar. Um outro ponto que eu tenho observado seria justamente um Joy de Napoli aqui no semanal. Nós temos aqui um fundo, um topo, um fundo acima do anterior, baixo da média de 3. Caso haja superação dessa média, poderia deixar o sinal de compra com stop, colocar aqui abaixo. Então, por enquanto, apenas aguardar para ver se deixa realmente esse Joy de Napoli, nada confirmado ainda. Próximo ativo, BRFS3. Esse é um ativo que hoje segurou bem, né? Alta de 0,27, então segurou aqui nessa região. Eu tinha como uma região aqui de uma retração de 0,8, justamente esse 10,85, triscou aqui nesse ponto e recuperou. O OBV se mostra bem expressivo, então o OBV mostra a superação aqui dessa região. Vocês veem o preço praticamente no mesmo ponto, enquanto o OBV está bem acima. Então, esse é um ativo que está com uma divergência bem forte no OBV, superando aqui essa resistência que hoje está nos R$11,30, é um ativo que deve correr bem. Então, interessante observar. O volume deu uma queda, mas nesse rompimento, se tiver volume, aí pode deixar uma operação bem interessante mesmo. Sequoia. Sequoia, esse ativo aqui é complicado, tá? Esse aqui não sai aqui desse ponto. Quando parece que vai, se trava novamente. Hoje caiu 4,55%, sem uma queda de 3 centavos, né? Como o papel está muito barato, normalmente acontece isso. Então, a alta de 8% são 3 centavos para cima, 4 centavos para cima. Bem complicado. É um ativo que está aqui próximo a essa região, pode deixar um trap, né? Se tentar perder essa mínima dos 41 centavos. Por enquanto, sem operação. Eu tinha achado interessante aqui esse estocástico apontando para cima, justamente nesse fundo que poderia sinalizar aqui, quem sabe aqui a existência de um fundo duplo, buscar pelo menos aqui esses 60 centavos, mas esse é um caso bem complicado. Então aguardar, se deixa um trap aqui nessa região, aí pode deixar uma operação com stop definido. Próximo ativo, Gafisa. Gafisa eu comentei que caso tivesse a superação desses R$4,96, deixaria um trap com stop técnico caro, de praticamente 30%, mas com alvo também bem interessante, o alvo nos R$8,23, para um stop de praticamente 32%. Né? Então, isso aqui é uma operação que vale, né? Se quem estiver dentro segurar tentando buscar aqui esse alvo, mas quem estiver fora já deixa um stop bem caro. Então, hoje, considerando a alta de hoje, estaremos falando de um stop de 40%. Então, um stop assim que realmente eu não pretendo correr o risco. Copel, CPLE 6. Comentei aqui de um trap existente aqui nessa região. Não andou muito, né? Então praticamente está no mesmo ponto que confirmou. Interessante observar aqui essa quantidade de médias aqui bem absurda, né? Bem aqui em cima. Mas interessante observar se deixou meio 1,8 desse pequeno movimento. Então seria a junção do trap mais um fundo de uma consolidação e aí uma meia 1,8. Então pode deixar a operação um pouco mais segura, tratando da bolsa, um pouco mais segura, stop um pouco mais barato, né, também, para buscar pelo menos o topo da consolidação. Então
alarme nos R$ 8,20. O OBV do ativo segue forte, então o OBV praticamente mostra aqui o topo, então a gente tem essa divergência no OBV, o preço do ativo nos 8,20, o OBV praticamente nos 8,90, então temos aqui essa divergência no OBV em Copel 6, interessante se deixar aqui essa 6,8, uma operação que pode ser bem vantajosa. Próximo ativo, Camil CAML3. É um ativo que estava brigando próximo a 6,8, não segurou, então deixou um candle muito feio próximo a essa região. Então, se o candle da semana retrasada havia deixado uma briga aqui nesse ponto, o candle desta praticamente mostrando muita força vendedora. E por enquanto, que é um ativo que o interessante mesmo é esperar nos R$ 6,60 caso chegue. O OBV segue forte, então o OBV não demonstra essa queda toda, que é um sinal positivo para uma operação, mas uma operação que ainda não veio, né? Então, esperar que deixe um sinal gráfico aqui em caminho. Próximo ativo, Usiminas. Usiminas segue em queda, né? Caiu 1,68%, então eu estava considerando aqui também uma entrada pelo fato, deixou aqui esse padrão gráfico que eu gosto quando deixa aqui no fundo o estocástico apontando e deixa esse tipo de candle, então esse candle aqui do dia 23, né? Então anteontem, interessante, de ontem deu uma segurada, mas hoje realmente perdeu o mínimo, então é aguardar um sinal um pouco mais claro. O importante aqui em Usiminas, acho que esse volume, né? O ativo tem ficado um pouco mais, volume mais intenso nesses últimos dias, então é aguardar se deixa um tipo de operação em Usiminas. Marfrig é um ativo que eu trouxe aqui, principalmente voltado aqui para o mensal. Mensal está começando a ficar com cara aqui de um oco, tá? Sinal que eu queria, mas isso aqui está ficando com cara disso. Um sinal aqui que ocorre justamente bem próximo ao suporte aqui dos R$ 6,18. Então, interessante observar, se perde aqui essa região desse suporte aí, realmente pode corrigir um pouco mais forte. Espero que não caia tudo isso aqui, deixe um sinal de entrada. Lembrando que em Marfrig nós temos um trap no mensal que ainda está ativo, né? Ativou aqui no mês 5, então em abril tentou perder essa região, não perdeu. O alvo dele nos R$ 8,74, que não chegou próximo, chegou nos R$ 8,20. Então, observar, nós tivemos aqui em Marfrig alguns meses praticamente com 2 dias, então julho, agosto, muito brigadas, setembro já uma queda um pouco mais acentuada e outubro aqui realmente um candle feio, então é aguardar. Eu espero que não se confirme esse cenário aqui de um oco nesse ativo, porque eu jogaria muito mais para baixo. Gol 4. Gol, deixa eu observar aqui. Gol também pode deixar aqui um de oi de Nápoles, né, de compra no mensal. Então um ponto importante para observar. Deixa eu ver aqui, 61,8 desse movimento. Imagino até que esteja próximo. Deixa eu observar aqui. Não, perdeu 61, mas está próximo aqui. Esse alarme que eu deixei justamente nesse candle com volume muito mais expressivo, né? Então, observar. Eu preferiria que viesse até aqui, né? Seria o ponto ideal para mim, bem próximo dessa região, mas segurou no ponto importante também. O OBV mostra força, então o OBV de Gol mostra um sinal aqui de força, né? Se compararmos principalmente esse fundo anterior, aqui nessa região, com esta, vocês veem aqui uma divergência de alta no OBV. Importante observar aqui Gol. O volume aumentou muito nos últimos dias, então nós tivemos aqui um período de julho a setembro praticamente com um volume bem escasso, né? Poucos dias aqui com volume acima da média. Do dia 3 de outubro para cá, praticamente todos os dias com volume dobrado, né? Volume bem acima da média. Então, observar, está próximo à média de 80, superando aqui essa região, talvez ande mais um pouco. O último ativo de hoje, Magazine Luiza Magalu, um ativo que esteve caindo 7% no dia de hoje, fechou com 2% de alta, está bem aqui no fundo, né? E pelo mensal existe a possibilidade de um trap, né? Sim, pelo semanal já não deixa mais essa possibilidade,
diário também não, mas pelo mensal seria referente a esse candle 9 aqui, seria referente a setembro de 2015. Tentaria perder essa região para ir deixar esse trap, né? Mas é um trap que só confirmaria se superasse aqui os R$ 2,24 no mês de novembro. Então é importante observar o Magalu, o volume aumentou muito nesses últimos dias, pode deixar uma operação de 1, 2, 3 aqui no fundo. Então ativo a ser observado também, apesar do sinal bem feio, o BV bem feio também. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.